Olá, esta é mais uma edição do Perspectiva Brasil, um informativo que traz para debates assuntos do seu interesse nas áreas da sociedade, da política e da economia. Hoje incluímos um assunto pontual, políticas de saúde. Eu sou Carlos Campbell e com o apoio da jornalista Cláudia Miani, nós estamos aqui para repercutir alguns assuntos que estão em pauta no Brasil. E você pode acessar no YouTube este e outros conteúdos deste informativo. A reforma tributária, que agora começa a tramitar no Congresso, primeiro na Câmara dos Deputados, já debate alguns pontos que o governo cogita inserir no texto proposto. O secretário da Receita Federal, Marco Cintra, tem se manifestado a favor de um imposto sobre operações financeiras que não leva o nome de CPMF, aquele antigo imposto sobre todas as movimentações financeiras, cobrado tanto do pagador quanto de quem recebia ou retirava o dinheiro do caixa. Os detalhamentos estão em discussão com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já fez declarações contundentes a respeito desse assunto. Diz que não vai retomar em nenhuma hipótese a CPMF. Esse será um dos assuntos com o sociólogo Paulo Delgado. Mas agora vamos à redação para novas informações com Priscila Viana. Priscila vai falar sobre um relatório da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que mostra o crescimento da incidência do sarampo no Brasil e no mundo. E é uma preocupação no Brasil. Priscila. Vamos falar sobre saúde pública. Segundo o relatório publicado recentemente pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um órgão vinculado à OMS, a Organização Mundial da Saúde, a epidemia de sarampo já é um fenômeno mundial. Segundo este relatório, só em 2017, o sarampo foi responsável por mais de 110 mil mortes. E mais, o crescimento no número de casos de sarampo já é 300% maior em relação ao primeiro trimestre do ano de 2018. Estes são dados a nível mundial, porém, aqui no Brasil, São Paulo apresenta o maior número de registros de casos de sarampo, já são 901 casos registrados, sendo que Rio de Janeiro e Bahia também já contabilizam registros da doença. Ainda segundo o relatório da OPAS, a cobertura da vacinação deve ocorrer de maneira sistemática, de maneira a cobrir um total de 95% das regiões infectadas para evitar futuras epidemias, tendo em vista que o sarampo é quase totalmente evitável com a aplicação das 2 doses da vacina. Um bom exemplo de iniciativa é visto no Aeroporto Internacional de Brasília. Lá foi montado um posto de vacinação para imunizar funcionários do aeroporto, taxistas e motoristas de aplicativo, tendo em vista que eles têm contato direto com o embarque e desembarque de, em média, 50 mil passageiros, que esse é o público diário do aeroporto de Brasília. É com vocês aí no estúdio. Política de saúde. Imunização. Esse é um tema oportuno, como vocês viram nos dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, porque o sarampo pode ser evitado com uma boa cobertura da vacina tríplice. O infectologista José Davi Urbaez Brito, da Sociedade Brasileira de Infectologia, pode nos ajudar a analisar um pouquinho essa questão da imunização, essa política da imunização. Professor, eu lhe perguntaria um sintoma, porque a gente sabe que a febre alta é uma característica, mas um sintoma que é inconfundível com o sarampo, que serve de alerta. Então, o sarampo evidentemente pertence a essas doenças agudas febris. A febre é muito alta, habitualmente mais de 40, tanto é que nas crianças é uma das razões mais comuns de convulsões febris. E a presença da erupção cutânea, uma erupção cutânea muito característica, uma erupção muito vermelha que começa no segmento cefálico, tem um acometimento da mucosa oral que é muito clássico, né? Se chama manchas de Koplik, são facilmente visíveis ao exame simples. E uma característica importante do sarampo é o envolvimento da mucosa da conjuntiva, então dá uma conjuntivite que chama muito a atenção. Então é um indivíduo febril, intensamente acometido, porque a febre é muito elevada, prostrado, com essa erupção cutânea que vai descendo, né, do segmento cefálico, vai tomando todas as áreas do tronco e membros, e essa presença de conjuntivite com acometimento da mucosa oral. Esse fundamentalmente
Isso acontece em poucos dias. Essa evolução da erupção cutânea ela é muito rápida. Então, é realmente um quadro bastante característico. Doutor, mas o sarampo não é uma doença que já incomodava a sociedade, né? Principalmente no Brasil, mas agora está assustando, né? Nós éramos uma área livre de sarampo até 2016. De fato, uma boa parte dos profissionais de saúde nunca viram um caso. Isso, inclusive, é uma das dificuldades. Mas houve toda uma consequência de uma evolução em relação com o processo de imunização que trouxe que uma grande quantidade da população hoje seja suscetível. Então, as políticas que visam a manutenção dos programas de imunização nacionalmente, elas foram muito, muito prejudicadas ao longo da última década, notadamente dos últimos 3 anos, nas áreas de ponta, ou seja, na área de gestão de estados e municípios. Sim. Porque essas são as instâncias responsáveis pela execução da oferta e da aplicação de vacina e da vigilância de todo e qualquer caso suspeito, de todo e qualquer caso atípico, de todo e qualquer caso que não esteja vacinado, ele que calcula, ele é que põe a mão na massa. O Ministério da Saúde é responsável por todo o arcabouço técnico, a definição dos esquemas, como que esses esquemas devem ser feitos, como que isso tem que ser normatizado, e tem a parte estratégica do manejo da produção de vacinas, que pertence ao componente estratégico do Ministério. Então, no Ministério da Saúde, isso é o Programa Nacional de Imunizações, né, que é uma ilha de excelência, é um saber acumulado desde 60 para cá, extremamente muito bem estruturado, com as suas características de dificuldades, né, em termos de gerência, mas nunca tão intenso, tão significativo como aquilo que acontece na parte de execução, que é onde você experimenta um desmonte de toda essa rede que antigamente era praticamente um relógio. Por isso o senhor acha que o ano passado os dados conferem, não se concedeu, não se aplicou a segunda dose da vacina tríplice? Então, foi esse desmonte já que contribuiu? Também, mas hoje nós temos, além disso que já seria um problema enorme, que promove populações suscetíveis porque não estão vacinadas, nós temos um movimento antivacina, que é uma antivacina, que é uma tragédia. Eu acho que historicamente nós nunca tivemos na história da humanidade o indivíduo com tanto poder. Nós, como indivíduos, nós decidimos tudo, questionamos tudo, sabemos tudo. O senhor diria que a razão da ciência, no seu caso, por exemplo, é combatida com a razão da pessoa que tem uma opinião sem importância? Sim, baseada desmerece o seu conteúdo. Baseada em conhecimento absurdo, do absurdo, que não tem... Essas foram correntes que se foram alinhavando e que a rede social, que é uma plataforma, uma linguagem muito propícia para divulgação rápida, de fato a gente está fazendo uso dela, foi trágico o resultado disso. Está sendo trágico, porque se legitimaram discursos de políticas de extermínio, que os Estados-nação queriam exterminar grupos e um dos mecanismos seria a vacina, por exemplo. Tem muitas pessoas este ano, eu ouvi várias pessoas na rua dizendo, esse ano eu não fiz vacina, nem vou fazer, porque eu faço, como foi no ano passado, e fiquei gripado, fiquei resfriado, e muito resfriado. Só que não é isso, né? A ideia da vacina, ela é para evitar a mortalidade. Não, o senhor está falando, e é interessante esse gancho, mesmo que a gente fale de sarampo, da influenza. A influenza é uma doença infecciosa grave. Isso que a gente desenvolve no inverno, sobretudo, que são resfriados, com coriza, que o corpo mais ou menos dói, mas a gente fica muito bem, esses são resfriados por uma série de vírus, né? Você tem rinovírus, você tem vírus sensicial respiratório, tem vários vírus que podem dar resfriado. Agora, a influenza é uma infecção que, inclusive, matou milhões e milhões de pessoas nas pandemias, que pode ser muito grave. Então, a vacina que se fornece é contra a influenza, em grupos mais vulneráveis, que são aqueles grupos que têm a possibilidade de evoluir para óbito.
Agora, fora isso, a gente pode ter inúmeros quadros de resfriado, de acometimento das vias aéreas superiores, que não terão nunca essa repercussão, nem esse risco de você poder desenvolver uma pneumonia que lhe leve a óbito. Então, uma pessoa, um idoso, uma gestante, uma criança que desenvolve influenza, por características biológicas como indivíduo, eles podem rapidamente desenvolver quadros gravíssimos pelo próprio vírus e irem a óbito por uma pneumonite pelo vírus da influenza. Então, uma questão que a gente sempre fala é que há uma necessidade de se aprofundar nesses conhecimentos para que a população consiga ter um pouco mais, estar munida de mais ferramentas de compreensão. Porque se faz um grande batidão, e nesse batidão é tudo muito superficial, muito raso, e as pessoas confundem os conceitos e dá no que dá. Mas quando a gente fala em letalidade, você pode falar de qualquer necessidade de vacinas quer dizer, de uma população que precisa ser vacinada. Crianças, por exemplo, em relação ao sarampo. Não é? Como é que é essa fase? Então, a questão da vacina é uma história cheia de sucessos, né? É uma bela história, um capítulo muito orgulho dá ao Brasil, sim, pelo Programa Nacional de Imunizações, mas também cheia de enormes desafios. Então, até os anos 70, 80, vacinar criança era obrigação do Estado e os pais assumiam aquilo praticamente de forma religiosa. Então, não existia criança que na possibilidade de ofertar vacina não se vacinasse. Os cartões de vacinação das crianças sempre foram uma beleza. O que acontece? Isso é uma história natural de toda e qualquer doença infecciosa, por ordem infecciosa. Quando uma doença desaparece, ela começa a perder visibilidade e começa a perder relevância. Essa perda de relevância vai fazendo com que se afrouxe a vigilância daquela doença, os investimentos para com aquela doença, o esforço de manter as coberturas vacinais para aquela doença, quase que como um movimento natural. Você vai no movimento natural da imperfeição do ser humano, que não é o que deve ser feito por nós técnicos. Nós temos que estar nos opondo o tempo inteiro essa tendência. E aí você vai desmontando, vai diminuindo os investimentos e vai tirando da população também o foco de interesse naquilo. Como é que é o trabalho do Ministério da Saúde em relação à vacinação de maneira geral? Então, é um trabalho muito complexo e que, felizmente, ainda o Estado brasileiro assume como uma ação estratégica, chama estratégica. Então, assim, o mundo pode cair e o Ministério tem que garantir as vacinas do Programa Nacional de Imunização e os medicamentos para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, esses são componentes estratégicos, não por acaso. Mas o governo assumindo, e a gente sabe que essa questão da cobertura ela é importante, 95%, por exemplo, seria uma visão bastante otimista, mas importante e necessária. Isso. Será que a gente consegue chegar a isso, doutor Ibanez, agora, diante desse quadro? A minha visão de uma pessoa que acredita piamente no SUS e que tem, ao longo desses anos todos, eu já vivenciei epidemia de influenza, várias epidemias de febre amarela, é que o tecido do SUS, ele sempre responde a esses incêndios. Então, o Brasil sempre dá exemplo, porque o Brasil, veja só, é um país continental. Nós esquecemos das particularidades do país, né? São grandes extensões, a logística é complicadíssima para você manter cadeia de frio, por exemplo, das vacinas. Mesmo assim, o Brasil consegue. O Brasil tem essa expertise. Nós estamos vivenciando hoje uma fase muito ruim desses programas todos, por uma diminuição de investimento, uma diminuição de recurso humano qualificado. Mesmo assim, o exemplo foi dado ano passado e retrasado com a febre amarela, que foi uma situação no limite, uma situação extrema, com mortes, e o Brasil conseguiu fazer o controle da febre amarela com vacinação. Então, agora que nós estamos com esse processo de incubação e explosão do sarampo, eu também tenho total certeza que a gente vai equacionar esse processo. E esse período sazonal, como é que se pode olhar? Então, o que acontece? A gente tem que recuperar nossas coberturas vacinais, que são em torno de 95%. 95%. Isso tem que ser assim, por quê? Porque o sarampo é altamente contagioso. Então, não pode ser menos do que isso.
E aí estamos correndo atrás do prejuízo. Então, você viu que o Ministério da Saúde já se mobilizou de maneira intensa e já mobilizou todos os estados, todos os municípios. Em todos os estados tem... Os focos são mais São Paulo, Bahia... Hoje né? é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Mas, por exemplo, o Distrito Federal já disparou a sua campanha, você viu ali na Essa matéria, estratégia de aeroportos internacionais. dos aeroportos. É uma boa estratégia, sim, uma logística aeroporto é interessante porque é um foco de disseminação. Mas profissionais de saúde, então, nos diferentes estabelecimentos de assistência à saúde já foram encaminhadas as orientações e, naturalmente, todos nós que estamos na saúde pública somos multiplicadores dessa estratégia. Então, isso já está intensamente movimentado. Até porque a experiência do Estado de São Paulo sempre nos deixa muito comovidos e sensibilizados. Lá tem tido uma explosão de sarampo, né? Digamos, no estado mais desenvolvido da União. E lá também tem uma expertise importante nessas medidas de contenção. Mas, só para citar... Imagina o impacto de um enfermeiro, de um fisioterapeuta com sarampo num hospital de grande porte. Ele pode infectar toda a população daquele hospital. Então, tem a questão da vitamina A, que é também um recurso que se dá para evitar a evolução para casos graves, a imunoglobulina contra sarampo. Então, é um dispositivo muito grande que nós conseguimos movimentar. Apesar de tudo e com todas essas dificuldades. Então, por que a gente consegue movimentar tudo isso? Porque ainda é uma estrutura que teve toda uma construção e sobra ainda esse potencial de responder a essas epidemias, né? Não deveria ser assim. A gente tem material e ferramentas técnicas para a gente antever essas coisas. Mas eu acho que, dentro do que a gente oferta, é altamente eficaz essa atividade de apagar incêndios. Muito embora ela é uma atividade não desejável, porque a gente não deveria permitir que o incêndio se estabelecesse, mas quando o incêndio ocorre, nós somos os bombeiros de primeira. É assim que a história recente tem mostrado sempre. Nós gostaríamos de tê-lo novamente aqui para tratar desses assuntos, né? Porque essa área de infectologia na saúde é muito importante. Inclusive falar sobre o HIV, né? E todo o trabalho e os resultados positivos, né? Que o Brasil tem conquistado. Falar de coisas boas também que temos para mostrar, né, doutor? Eu sempre vou puxar a brasa para minha sardinha. E a gente vai trazê-lo para o senhor puxar a sardinha aqui. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor Weiss. Nós voltamos daqui a instante. Vamos para um breve intervalo. A guerra da comunicação é o assunto de hoje de Elcio Almeida, da consultoria HBA de Segurança, Defesa e Geopolítica. Ele traz a proposta de uma nova agenda para o governo Bolsonaro. A comunicação de Jair Bolsonaro possui 3 objetivos bem definidos: a imagem do presidente, as ações do seu governo e a reforma cultural, que é uma expectativa de todos os seus apoiadores.
Para conduzir esta agenda, a Secretaria de Governo da Presidência possui alguns vetores. O primeiro é o orçamento de comunicação, que é distribuído pelas mídias offline e online. A segunda refere-se à Empresa Brasileira de Comunicação, que possui capacidade de gerar conteúdo e tem capilaridade nacional. A terceira é o potencial de comunicação dos atores governamentais, a começar pelo próprio presidente. De acordo com dados especializados no monitoramento de mídia digital, Jair Bolsonaro é o maior agente de comunicação do país, ou seja, suas manifestações são as que causam maior impacto de audiência, seja ele entre os seus apoiadores ou os seus adversários. Podemos dizer que Jair Bolsonaro é o Pelé da comunicação. E isto é um trunfo importantíssimo no contexto da guerra da comunicação. Cabe, portanto, ao governo federal definir a estratégia e estabelecer diretrizes para fazer com que os ativos disponíveis sejam utilizados a favor da construção de uma boa imagem do presidente, bem como a de uma efetiva veiculação das principais ações governamentais, de modo que a população seja bem informada acerca da pessoa do seu presidente e da condução do seu mandato. Vivemos um momento muito peculiar. A formação da opinião das pessoas, que outrora era praticamente um monopólio das grandes redes de comunicação, principalmente de TV, com seus programas jornalísticos bem produzidos e apresentados em horário nobre, agora enfrenta uma fortíssima concorrência, que são as redes sociais. Outra questão que precisa ser considerada é a relação entre o fato e a sua versão. A mídia tradicional tem sido muito afetada pela necessidade comercial e até ideológica, que acaba carregando os acontecimentos com comentaristas e especialistas que, via de regra, acabam até mesmo deturpando a notícia e fomentando um cenário de desinformação do que propriamente a informação. É verdade que estaria mais do que na hora uma pausa na guerra da comunicação. E neste contexto, os líderes precisam buscar um entendimento para que o jornalismo não se afunde num conflito que descaracteriza a profissão e a torna massa de manobra, retirando sua credibilidade e até os recursos, enquanto que o governo perde o melhor caminho para realizar a tão desejada reforma cultural. A reforma da Previdência pode ter adaptações como PEC paralela. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.
reforma da Previdência, que agora tramita no Senado, pode sofrer algumas adaptações, como a PEC paralela, proposta de emenda constitucional que vai tramitar de forma paralela ao texto aprovado na Câmara. A capitalização, uma espécie de poupança que o trabalhador pode fazer enquanto está na ativa, é uma das alternativas que o governo já estuda para que o empregado programe um plano de aposentadoria. Esse é um modelo que existe no Chile e foi criado na época do governo Pinochet. Está conosco o sociólogo Paulo Delgado, deputado constitucionalista e que vai nos ajudar a entender a proposta que se quer implementar no Brasil. Professor Delgado, agradecemos a sua participação no nosso programa. E vocês têm mais ou menos 5 propostas ainda para serem avaliadas, né? Mas essa questão aí da PEC alternativa é complicado, né? Não, na verdade, ela é uma solução regimental para que a reforma da Previdência não volte à Câmara. Porque se os estados e municípios e a própria capitalização fossem incluídos na reforma que está no Senado, seria uma emenda aditiva, ela teria que voltar para a Câmara, porque a Câmara é a formuladora originária da proposta, sim, nasceu na Câmara. Então o Senado, para não voltar para a Câmara, não vai mexer. E vai arrumar um caminho, um plano B, que é a PEC paralela. É paralela ao texto principal. Ele, na verdade, ao entrar, um outro problema é que a PEC principal, essa que está no Senado, tem que sair de lá agora até outubro, porque com as eleições municipais não pode haver nenhuma legislação que implique em alterações econômicas em ano eleitoral. Como a eleição é em outubro, novembro do ano que vem, o Congresso praticamente para de legislar sobre essas mudanças a partir de outubro. Ela tem que ser aprovada, então, até então? Então tem que aprovar pelo menos o principal. A paralela vai para os outros prefeitos e os outros governadores, ainda esperam 4 anos, porque tem o mesmo mandato do presidente da República e desse Congresso. Agora, o problema que eu vejo central, o Campbell e Cláudio, é que, na verdade, o Brasil, a Câmara dos Deputados perdeu a oportunidade de se beneficiar da longevidade dos brasileiros. A reforma da Previdência não levou em conta que os brasileiros estão ficando mais velhos. E ficando mais velhos, eles estão mais competentes. Mas está se aposentando mais cedo. A PEC decide que eles vão se aposentar mais cedo, mesmo ficando mais tempo aposentados. A aposentadoria é uma doença para quem aposenta cedo. Pois é, isso que eu ia dizer, aposenta, entra nesse processo que o senhor chama de doença, que é uma doença que o próprio mercado coloca. Exato, porque a pessoa tem vitalidade e a vitalidade se interrompe porque ela sai do mercado. São 2 virtudes que a reforma da Previdência não levou em conta. A longevidade, ou seja, eu posso trabalhar um pouco mais tempo, e não levou em conta que eu, mais velho, trabalho melhor. Perde um pouco, então, podemos considerar isso um pouco mais do conhecimento que se tem nessa época. É evidente, quer dizer, é melhor você pagar mais 5 anos a uma pessoa já experiente do que você aposentá-la precocemente e ter que iniciar um contrato de trabalho com uma pessoa que vai ter que aprender tudo de novo. Não é? Agora, de todo jeito, o parâmetro dela era essencial mexer. Por quê? O Brasil vive um tipo de uma fada de confiança. Há muito tempo o Brasil trabalha com essa ideia de uma fada de confiança. Quer dizer, quem veste a fada da confiança no Brasil é a reforma, a palavra reforma. Virou uma coisa mística, né? Então, a reforma tributária, a reforma fiscal, a reforma da Previdência, a reforma partidária. Essa fada, ela é vestida pelo exterior. É o estrangeiro que nos veste ela. É o sistema financeiro internacional. Sim. São os grandes investidores, é o grande capitalista. Ou seja, se o Brasil não passar a vestir a prosperidade, ao invés da confiança, a prosperidade, quer dizer, o Brasil tem que informar ao mundo que ele confia na prosperidade. Ele vai deixar uma pessoa rica ficar mais rica, ele vai deixar uma pessoa mais pobre ficar menos pobre, e ele vai fazer uma pessoa de classe média não perder a condição social que ela tem.
na vida da sociedade. O senhor está falando em prosperidade, desculpe lhe interromper, só rapidinho. Eu me lembro que quando do pronunciamento do deputado Ulisses com relação à nova Constituição 88, um discurso emocionado, ele dizia que eram correções importantes, mas ele falava da necessidade de se contemplar mudanças importantes de base para acabar, não diria acabar, mas contornar e melhorar essa questão da fome, do desemprego, do desamparo na velhice. Do desamparo social. E também do desamparo na velhice. Na velhice, que é a aposentadoria, mas não tão jovem, né? Mas não, então, talvez não seja agora ainda que a gente Eu acho que vai ter daqui a 5 anos, teremos aqui no Perspectiva outro debate sobre a nova reforma da Previdência, aí sim com a longevidade. Porque aí os brasileiros estarão, 30% dos brasileiros, com mais de 60 anos. E aí não vai dar para a Previdência pagar a aposentadoria de pessoas que ficam 50 anos aposentados. Sim. Porque se as pessoas se aposentarem aos 48, 50 anos, elas estão vivendo 100 anos, está cheio de gente vivendo 100 anos. E esses salários são os maiores do Estado. Então alguém vai enfrentar o problema da longevidade. E só tem um jeito de enfrentar um problema, que é a felicidade de viver mais. É você ser próspero. É você ter proteção, e aí a capitalização é importante. Por que eu não posso fazer minha previdência? Ora, eu tenho livre-arbítrio, eu posso ter carteira de motorista, eu posso ter passaporte, eu posso ter carteira de identidade, eu posso ter diploma universitário, diploma de segundo grau, eu posso ser um deputado federal, eu posso ser um médico, eu posso ser o que eu quiser profissionalmente. O Catálogo Brasileiro de Profissões tem mais de 2.000 profissões. Por que eu não posso fazer minha própria previdência? O senhor acha que a previdência privada, que a partir desse projeto, quer dizer, da próxima previdência que nós estamos para enfrentar, ela vai crescer de importância a partir dos resultados? A partir desse problema de muita gente idosa, aposentada, num sistema só, que é o sistema de previdência pública. Pública, né? Então, o que vai acontecer? Com os meios de comunicação avançando, com a alta tecnologia acabando com o emprego, com o sistema de trocas sendo feito fora do varejo e do comércio. O comércio está acabando na rua, o comércio hoje está sendo feito de maneira digital. O que vai acontecer? Qual será o novo emprego? Qual será o novo trabalho? O novo emprego, o novo trabalho será cada vez mais a autonomia do cidadão, a criatividade. São as startups, são as pessoas começarem a criar os hotéis sem hotel, como com o Airbnb, por exemplo. Mas a grande preocupação do jovem hoje é que emprego terei eu, né? Quando estiver na época de trabalhar. Né? Eu sei, mas ele já está percebendo antes da nossa geração, da minha geração. Os jovens já estão percebendo, eles não querem mais carro, mas eles querem usufruir do carro. Eles não querem uma casa, mas querem usufruir de uma casa. Ou seja, eles querem o usufruto do bem. Esse modelo está mudando na cabeça da juventude, não está mudando na cabeça do Estado, dos governos. É uma quebra de paradigma, né? É uma quebra de paradigma. Eu não quero ser proprietário, mas eu quero viver bem. Eu quero poder comprar passagem, eu quero poder comer onde eu quiser. Viajar. As pessoas nem cozinhando estão mais. Deputado, eu queria lhe fazer uma provocação com relação à capitalização. O Chile, sabe-se que foi criado com Pinochet, e um histórico dos últimos 10 anos esse histórico mostra 80% da população que vivia nesse regime hoje recebe menos de um salário mínimo. O histórico está sendo divulgado. E uma camada substancial vive abaixo da linha da pobreza. Isso na política da capitalização. Porém, mais uma ressalva, os planos de previdência complementar, como no Brasil, absurdamente, vertiginosamente enriquecidos, que é uma discrepância, né? Quer dizer, eles estão muito bem, obrigado, mas nós não estamos muito bem, obrigado. Não, mas veja,
o fato de ser o Pinochet já mostra que só regime forte impõe medidas desse tipo. O Pinochet foi um dos regimes mais fortes da América Latina. Fortes no mau sentido, né? Não era um regime... Ditatorial. Foi ditatorial. Uma ditadura. Ditatorial. Foi ditatorial. Impiedosa. E Sim. a capitalização no Chile cometeu um erro, que ela não vai ser cometida no Brasil. Pelo que eu vi, a proposta do governo não é a chilena. A proposta do ministro Paulo Guedes é uma capitalização em que o governo tem uma parte de responsabilidade no fundo. Nós já temos uma poupança no Brasil obrigatória, que é o Fundo de Garantia. Nós temos PIS, PASEP. Esses fundos todos podem entrar um pedaço deles na capitalização, como parte do Estado. Não é? E a previdência complementar não precisa ser a previdência, por exemplo, para a vida toda. Ela não precisa, pode ser uma previdência para dificuldades eventuais. Por exemplo, eu quero me proteger numa viagem que eu vou fazer. É como se fosse um seguro. Um seguro que eu faço para um determinado... Eu vou fazer um seguro por 5 anos. Daqui a 5 anos, quando eu fizer 70 anos, eu vou tirar isso e depois vou começar um outro. Porque o que o Brasil não leva em conta, e eu concordo com você, é porque as carências primárias brasileiras, elas estão presentes nas pessoas depois de velhas. O problema do Brasil é uma pessoa chegar na idade adulta ou já começar a envelhecer e não ter casa ainda. Agora, uma pessoa que tem casa já e que os filhos estão estudando, é evidente que essa pessoa não precisa de ser tão rico quanto foi jovem. Porque ela já não gasta. Aliás, inclusive, tem que comer menos. Ela não pode ter essa vida de velocidade, de gastar demais, de comer demais, de ter bens demais. Pelo contrário, a velhice é um tempo de acomodação. É um tempo em que você volta para... Aliás, a vida vai voltando para dentro do útero, não é? Você vai nascendo, vai saindo, vai em velocidade e vai voltando. Essa curva da vida é que eu acho que a reforma da Previdência brasileira não está conseguindo falar com os cidadãos do Brasil. Embora tenha muito apoio, mas o brasileiro não está percebendo que se ele tiver uma poupança pequena, como a Caixa Econômica Federal teve numa época, as poupanças pequenas da Caixa, e os pais davam de presente de aniversário para os filhos uma caderneta de poupança. O Brasil nunca prestigiou isso. Hoje eu estou começando a ver gente ter cofrinho de novo. Eu já ouvi 2, 3 pessoas em diferentes estados, em viagens, falar que tem cofrinho. Vá nessas lojas aí de bugiganga, estão vendendo cofrinho. Ou seja, a pessoa está achando que se ela botar uma pratinha de R$1 dentro de um cofrinho ali, ela pode chegar num sinistro, numa emergência, passar uma fome, querer comprar um suco, sei lá o quê, uma coisa inesperada, ela tem lá um cofrinho. O Brasil não tem cultura de previdência. Só que eu acho que não ter cultura de previdência, com o problema da miséria e da desigualdade no Brasil, nós hoje estamos, com a alta tecnologia, desempregando pessoas, o Brasil hoje vai precisar de ter o quê? Uma renda não contributiva. O comércio vai ter que dar dinheiro para as pessoas comprarem os produtos do comércio. Sim. Isso já tem nos Estados Unidos, né? Que é a renda mínima. E que é a ideia de que o governo tem que ajudar alguém. Tem que ter uma bolsa mínima para a pessoa poder fazer o comércio se movimentar. Seria uma alternativa até de complementar essa PEC paralela, não sei? Eu acho que a renda não contributiva não é uma esmola. Você veja que a Bolsa Família, quando ela estava identificada com melhoria educacional, ela produziu melhoria no âmbito das famílias. Quando a Bolsa Família houve uma distorção nela, ela começou a ser um benefício de caráter político e não de caráter social, começou a entrar gente que não necessitava da Bolsa Família, começou a aparecer crime no Bolsa Família. Agora está se começando de novo a pensar uma Bolsa Família em que seja não contributiva, quer dizer, eu recebo sem contribuir nada, mas como eu contribuo? Eu vacino meu filho, diminuo a pressão sobre o sistema de saúde, eu levo meu filho na escola, diminuo a pressão sobre
o fato de uma sociedade ter analfabeto Preenche ainda. requisitos estabelecidos. Requisitos. Ensino ele a escovar dente, ensino ele a lavar o rosto, ou seja, hábitos de higiene, noções básicas de educação. Conserto a luz da minha rua, não preciso de ficar ligando para o governo consertar a luz da minha rua, ou seja... Delgado, nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu gostaria de deixar já uma pergunta, né, um questionamento, né, de um debate na mídia sobre a questão desses hackers que acessaram telefones de autoridades no Brasil. Nós vamos rapidamente para o intervalo, na volta eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, ok? Nós estamos conversando aqui no Perspectiva Brasil com o professor, sociólogo e deputado constituinte Paulo Delgado. E a pergunta que eu tinha colocado, o questionamento que eu tinha colocado é exatamente sobre os hackers, né, que há um debate hoje muito grande na mídia por conta deles terem acessado telefones de várias autoridades, inclusive do judiciário. Como é que o senhor vê essa questão e como é que pode acontecer essa questão no Ministério Público em relação ao procurador Deltan Dallagnol? Olha, eu acho que esse é o grande problema da ética desse início do século XXI, que já está no ano 19 do século XXI. Isso começou no final do século passado, ou seja, a ideia da gratuidade. Os meios de comunicação começaram a se ofertar gratuitamente para as pessoas. É claro que as pessoas não notam que elas gastam uma fortuna para comprar o celular, mas a partir daí, nas redes sociais, ela acha que não gasta nada. A gratuidade atraiu para os meios de comunicação uma invasão de privacidade. Porque se eu não tenho custo nenhum para saber tudo da vida dos outros, eu não tenho responsabilidade, nem privada nem pública. Não é que o sacrifício produz virtude, mas isso é meio bíblico, né? Porta muito larga, passa coisa que não deve. A Bíblia é muito clara nisso, e eu estou usando a Bíblia, mas não sem estar precisando muito de buscar as bênçãos que eu acho que todas as pessoas merecem e devem ter. E isso daí acontece muito nas redes sociais, né? Estou falando que o Confúcio, as grandes religiões todas estão baseadas em quê? Pudor, direito à privacidade, não violar a intimidade de uma pessoa, discrição em relação... Respeito e responsabilidade, né? Respeito e responsabilidade. Qual é o maior crime na Inglaterra? Mentir. O maior crime no aeroporto de Heathrow, de turistas, é dissimulação. Você tem dinheiro aí na mala? Não tenho. Abre. Se tem, volta. Vai ser mandado embora. Por quê? Dissimulado. Mas o senhor está falando em leis. Aqui, Costumes nós não somos também. Tolerantes aqui no Brasil? Costumes também. A Inglaterra é muito costume. E aqui, a tolerância? Aqui, eu acho que se eu disser que eu estou espionando alguém porque eu estou servindo ao povo, eu mesmo me absolvo. Eu sou bom. Não foi a explicação do hacker? Essa é mais uma maquiagem da tolerância, eu vejo. É uma maquiagem da tolerância. É uma hipocrisia. Na verdade, o limite não precisa ser dado
pela lei. O limite pode ser dado pelo costume. Sim. É como, por exemplo, aumenta o tamanho do seu cão, seguramente o seu vizinho vai aumentar o dele. Mas isso estaria numa reforma cultural, não? Boas cercas fazem bons vizinhos. Ah, não precisa de cerca. Precisa. É bom que não tenha. Mas boas cercas fazem bons vizinhos. Boas regras. Cuidadosas também, não precisa de ser paranoia, de proibir a pessoa de mandar mensagens. Mas, por que um celular pode ser invadido por um comercial sem que a pessoa tenha interesse nele? Tem que regular. Como tributar hoje uma coisa gratuita? Por exemplo, celular, como chama? De celular para celular não paga mais. Que coisa é isso que pagava e não paga mais? Por que algumas coisas que pagavam não pagam mais? Porque a sua personalidade está sendo formada sem que você saiba. Se você... O acompanhamento condescendência, é inevitável. um pouco da condescendência. Acompanhamento Não, digital, se você botar né? no seu celular que gosta de pizza e mandar ele te acompanhar, todo lugar que você Anunciante passar de parece pizza. uma pizzaria. Pizzaria, pizzaria, pizzaria. Depois eles vão ficar te oferecendo E pizza. na o tempo leitura todo. daquilo que te interessa, virá lateralmente uma forma de pizza. Ou seja, então os hackers, para mim, estão sendo criados, ou seja, os hackers estão surgindo de uma mesma miscelânea. Eles estavam na marginalidade, parece que agora Eles mudou-se esse estão, papel. como é que chama aquela salada de fruta? É uma Babilônia, é aquela salada que tem todo tipo de fruta. Os hackers estão surgindo ali de dentro, mas eles estão ligados também a um tipo de sociedade permissiva, onde os direitos individuais sufocaram os direitos coletivos. A luta pelos direitos individuais não foi compreendida no mundo todo como melhoria da qualidade de vida da sociedade toda. Foi compreendida egoisticamente, narcisisticamente. Eu defendo o meu direito porque eu quero a minha imagem se projetando sobre os outros. A conversa... Então, o hacker nasce para mim dentro, sabe, desse pântano que está aí. Então, ele sai da marginalidade hoje para ser quase que... Você vê vamos que lá, hoje ele é coadjuvante. Você vê que é um hacker que só escuta um lado. Um bom hacker deve querer escutar tudo, né? É um hacker que só divulga notícias de um lado. E o outro lado? E os outros telefones? Não é um hacker, é um partido político. Partido de um hacker. Isso é um partido político. Ele quer produzir constrangimento num setor da sociedade. Ele quer competir politicamente com a verdade de um setor da sociedade. Ele não quer deixar a verdade parar em pé. Então não é o devido processo legal, não é o processo do juiz, não é a investigação do Ministério Público, não é a ação da Polícia Federal. É um hacker que está competindo com a institucionalidade dessas verdades, para não deixar ela parar. A questão fundamental... Ele pode ter razão, o hacker. Sim. Eu espero que não tenha, porque senão você vai desmoronando a institucionalidade brasileira. Mas tem que apurar. Minha conversa do Moro com Deltan. Olha, meu pai foi juiz criminal em Minas. Aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi considerado um grande juiz. Eu morei no interior de Minas todo. E tinha um promotor que acompanhou meu pai muitos anos na região da Zona da Mata de Minas, chamado Dr. Campomiso. Meu pai chamava Maurício. Sim. E eu me lembro muito bem do papai e o Dr. Campomiso conversando sobre processos. Mas, Campomiso, isso aí não parece um crime? Maurício, olha, tem esse dado aqui. Nunca imaginei que isso fosse violação do direito de defesa. Quem procura a contradição da prova é o advogado de defesa. O juiz e o promotor, é bom que eles conversam. Aliás, o promotor chamava juiz de paz. Tinha um juiz chamado de paz. Antes do promotor acusar, tinha um juiz chamado de paz. Ele chamava as pessoas. Só que hoje, os crimes estão virando tão sofisticados e os crimes estão tão
politizados, a sobrepolitização de tudo, está fazendo com que as pessoas não queiram a conciliação. Esse debate não teria necessidade de estar desse tamanho, né? Nenhuma necessidade. O Brasil não quer a conciliação. Virou A esquerda ruído. brasileira não quer, a direita brasileira não O senhor quer. acha que virou um ruído? Virou um ruído nas apurações, vamos dizer assim, nos encaminhamentos de tudo isso que a gente Virou um assiste parti hoje. pris, né? Quer dizer, é um striptease em que todo mundo só quer ver o corpo do outro, mas não quer mostrar o próprio. Né? Mas é um striptease. Essa sociedade em que você vê tudo, essa sociedade de vidro, né? Tem até um romance sobre pessoas que vivem numa casa de vidro. Eu não tenho interesse numa sociedade de vidro. Eu posso ver através da literatura, eu posso ver através do cinema, mas eu não tenho interesse em ver como um criminoso. Não é? Então, mas isso não tem limite, por quê? Porque os meios de comunicação, eles, pelos algoritmos, essa possibilidade de você combinar respostas repetitivas e dali produzir uma inteligência artificial, acabou com o ser humano. Então, o único ser humano que não vai ser pego por hacker é o doido. Sim. É o maluco. Esse debate da mídia podia ter essa compreensão também, né, Cláudia? Sem dúvida. E é um assunto que todo dia está em pauta. Exato. Todo dia está em pauta. Falamos como jornalistas, né? Porque Todo dia é pauta. o dia começa, quer dizer, antigamente o dia começava com Greenwich lá na Inglaterra, quando os ingleses decidiram que o mundo começava meia-noite lá. Não é? Os portugueses queriam que fosse em Lisboa, os espanhóis, que eram as três forças do mundo, a Inglaterra, a Espanha e Portugal. E os ingleses ganharam. A rainha Vitória, para não humilhar Lisboa e não humilhar Madrid, decidiu botar o Meridiano, que é uma convenção, num bairro de Londres, porque ele podia pôr a hora de Londres, mas não é a hora de Greenwich. Greenwich é uma taguatinga de Londres. Né? É uma cidade satélite de Londres, um bairro de Londres. Isso é uma convenção. Eu tive um colega aqui, quando eu fui deputado, que queria passar o meridiano de Greenwich para Belém do Pará. Mas aí ele é colonialista, sempre foi, não é? Ele achava isso um absurdo a hora começar em Londres. Ele é um anárquico. A hora tem que começar em Belém do Pará. Seu amigo era anárquico. Não, ele era um nacionalista desinformado. Ele não sabia. Eu vejo hoje a política, muita gente, muito nacionalista desinformado, muito patriota de sangue quente. O Brasil precisa de patriota de sangue frio. Temos que trazer novamente o Paulo Delgado aqui para nos explicar coisas que quase ninguém conhece. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Agradecemos mais uma vez a sua participação no Perspectiva Brasil e também a você que nos acompanha e que você pode acessar, inclusive, no YouTube, este e outros conteúdos deste informativo. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção.